Olá, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o Polacast. E o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a reflexão espiritual vai no livro de Filemão, capítulo 1, verso 9. E diz: meu amigo e irmão Filemão, estou enviando Onésimo de volta. Ele mesmo quer voltar para ser restituído a você. Receba-o como recebesse a mim mesmo. Eu, um livre em relação aos homens, mas escravo de Jesus. Não receba como escravo, mas como irmão seu eu sou. Talvez sua fuga tenha trazido prejuízo para você. Prepare a conta. Quando for visitá-lo e ficar naquele quarto que você tem para mim, pagarei centavo por centavo. Faço questão de pagá-lo. Fique com esta promissória em branco, que eu resgatarei quando nos encontrarmos. Se você agir assim, ficarei animado por saber que em Cristo não há escravo nem livre. Esteja certo, o novo Onésimo vai ser muito útil para você ainda receba-o em nome de Jesus. Meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, imagine que você seja Filemão. Um dos seus escravos foge. Você procura o quanto pode. Eis que um dia ele entra na sua propriedade. Os outros escravos vêm avisar. Todos imaginam o castigo que virá. O escravo chega, segurando uma carta na mão. Você abre a carta. É de um grande amigo seu. O amigo lhe pede para receber o fugitivo como se o recebesse. O amigo lhe informa que vai pagar todo o prejuízo causado pelo fugitivo. O escravo era para ser recebido como irmão. Eu lhe pergunto, que escravidão é essa? Paulo não discute a teoria da escravidão. Paulo propõe uma prática para a escravidão. E, nesta prática vinda do Evangelho, todos são irmãos. Todos nós somos irmãos. Imagine que você seja Onésimo, cansado da vida escrava em Colossos. Você foge para a capital. No caminho se lembra de um pregador cristão que esteve na casa do seu Senhor. Então você procura por toda Roma e encontra o pregador e vai visitá-lo. E lá encontra a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, Salvador e libertador do mundo. Você abraça a fé e deseja voltar para dizer a Filemão que é uma nova pessoa. Você diz isto ao pregador que faz uma carta que o ajudaria também no caminho de volta. Caso fosse descoberto, chega a Colosso e vai para a propriedade do antigo Senhor. Seu coração bate forte. Como serei recebido? Com o coração em disparada, mas a confiança em Jesus também acelerada. Você entra na propriedade e entrega a carta a Filemão. O antigo Senhor lê a carta, chora de emoção e abraça você recebendo-o como irmão. Que maravilha! Que escravidão é essa? Paulo não discute a teoria da escravidão. Acaba com ela em termos práticos. Ele acaba com ela em termos práticos. Escravo não é irmão, mas Filemão e Onésimo são irmãos. Oh, glória! Muda tudo. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. A carta de Paulo a Filemão extrapola o primeiro século e chega aos nossos dias. Ela é um resumo do Evangelho, esta graça que vem do amor, graça de Deus que vem do amor de Deus, graça que ministramos uns aos outros por causa do amor. O Evangelho é graça que vem do amor. Evangelho é uma expressão que produz pensamentos de grande alegria, felicidade, paz a todos os homens e mulheres que desejam compreender o amor de Deus. Evangelho, sistema de pensamento que mudou a civilização, influenciou códigos legais e moldou nações.
Evangelho, palavra que bem resume a história completa, que chama homens e mulheres para a graça ou glória. Evangelho é perdão pleno, é exortação e exercício da graça, é a busca da reconciliação. A história de Onésimo é uma metáfora de cada um de nós. Até que aceitamos Jesus como nosso Senhor, vivemos como Onésimo, fugitivos de nosso verdadeiro amor, Senhor. Senhor que morreu em nosso lugar, para ficarmos longe da culpa pela fuga. Até que reconheçamos que estamos condenados e que podemos experimentar a liberdade para a qual fomos feitos. Não buscamos o advogado que nos defenda. Onésimo encontrou um defensor porque reconheceu que estava condenado. Nesse estado, viveu uma vida trágica. Jesus Cristo é este mediador. Lá em Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem é Cristo Jesus. Paulo se pôs no lugar de Onésimo. Paulo recomendou a Filemão a aceitar por amor o escravo arrependido. O que Paulo fez por Onésimo, Jesus deseja fazer por nós. Devemos fazer como Onésimo e nos arrepender de nossos pecados. O que Onésimo teve que fazer para evitar o castigo? Nada. O que precisamos fazer para evitar o castigo que merecemos por nossa rebelião contra Deus? Nada. Apenas receber o perdão que a graça de Jesus oferece. O perdão não vem pelas obras para ninguém que se glorie de si mesmo. Efésios 2,9, perdão. Onésimo fez o que devemos fazer, voltar. Assim como ele voltou para Filemão, devemos voltar para Deus. Ele nos espera para tornar pessoal a graça universal dele. Podemos viver como escravos fugitivos de Deus, ou como pessoas restauradas, adotadas na família de Deus. Esta é a graça que recebemos. Evangelho é graça que recebemos. Evangelho é a graça que ministramos. Paulo, ao devolver Onésimo com a carta, ministrou graça que vem do amor. Um dia desse eu estava lendo no jornal, o rapaz fugitivo, ele se apresentou à polícia. Chegou lá na delegacia e o delegado não entendeu nada. E ele disse, olha, eu vim pagar a minha pena, o erro que eu cometi. Por que ele fez isso? Porque ele aceitou Cristo como seu Salvador. E a primeira coisa que mostrou a renovação, o arrependimento dele, ele sendo fugitivo, ele foi para a delegacia e se entregou. Que maravilha! O que Deus faz? Gente, Deus é tremendo. Quando você tem uma conversão, quando você tem um contato direto com Deus, tudo muda. Tudo perde a razão. Tudo. Transforma o seu eu, transforma a sua vida. É uma coisa fantástica. Como pode? O delegado ficou espantado. Aquele fugitivo, anos foragidos, foi lá. Anos foragidos, foi lá se entregar. Olha que maravilha. E como devemos fazer diante desse episódio tão fantástico, tão maravilhoso? Onésimo não é escravo, é irmão. Cristianismo é loucura, gente. Cristianismo é loucura. Os romanos nunca entendiam o cristianismo, eles achavam que era coisa muito doida. Comia carne, bebeu sangue. Os romanos achavam que nós éramos canibais, corpo de Cristo. Os romanos também nunca entendiam o centurião romano lá sentado no banco, ouvindo a palavra de um escravo. Olha que coisa tremenda, gente. O escravo pregando a palavra. O que é o escravo? E os romanos nunca entendiam. Mas como é que pode um oficial ali, sentado no banco,
para ouvir um escravo. Só Jesus faz isso. Só o poder de Deus faz isso. A graça que vem do amor é ministrada espontaneamente e não de modo forçado. Nada de forçar ninguém para a igreja. Nada de ficar no pé das pessoas que tem que ir para a igreja, para o seu filho, seu marido, sua esposa. Não, você não pode ser chato. Isso afasta cada vez mais. A graça é ministrada espontaneamente. O convite tem que ser espontâneo. Fez o convite, faz um convite uma só vez e deixa Deus trabalhar. Paulo escreve no verso 14: não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que fosse fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo reconhecia que a salvação que recebera era um presente de Deus para a sua vida, que antes vagueava, mas agora seguia no rumo certo. A não obrigatoriedade de manifestar graça tem sido a tragédia dos cristãos e do cristianismo. Aqueles que esquecem por algum tempo ou para sempre que a graça recebida é graça para ser ministrada, na verdade, não entende o que é a graça e perde o melhor dela. Paulo não quis impor a Filemão o encargo de ministrar a graça, mas esperava isto dele. Deus não impõe semelhante obrigação, mas espera que ministremos graça como seus parceiros. Que maravilha que você possa, através da palavra de Deus, do gesto de Filemão, que você possa exercer o perdão, a compaixão e a generosidade. Que Deus abençoe a todos.